Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos iniciando hoje a 5ª semana do tempo comum. Domingo, dia consagrado ao Senhor. Como gosto sempre de dizer a vocês, hoje é dia de participar presencialmente da Santa Missa. É importante que, aos domingos, o católico se reúna com a comunidade. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E esta reunião se dá ao redor da palavra e ao redor da Eucaristia. Alimentos que nos orienta na caminhada, que nos mostra o que temos que fazer, alimento que nos fortalece e nos impulsiona, porque nos capacita para sermos testemunhas vivas da Palavra de Deus. Neste domingo, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, que encontra-se no capítulo 5, dos versículos de 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ser sal. Qual é a função do sal? Algumas pessoas dizem, o sal dá sabor aos alimentos. Não, o sal não dá sabor. O sal realça o sabor dos alimentos. Ele faz com que os alimentos se tornem mais apetitosos. Contudo, o sal tão necessário não pode ser usado de forma exagerada, porque aí ele estraga todos os alimentos, os torna impossíveis de serem consumidos. O sal não pode ser de menos, fica sem sabor. Não pode ser demais, estraga o sabor. Ele tem que ser na medida certa para realçar o sabor dos alimentos. Assim deve ser o cristão no mundo. Ele deve entrar na vida das pessoas para realçar o sentido da vida delas. Não podemos estar ausente do mundo. A vida se torna insossa, sem sabor, quando falta Cristo. Mas também não podemos entrar na vida das pessoas de forma exagerada, a monopolizar, porque aí a gente salga, tira o sentido da vida. O cristão deve estar sempre presente na vida das pessoas, mas de forma muito cautelosa, de forma muito tranquila, muito discreta. Esta é a palavra. A gente não vê o sal na comida, a gente sente a sua presença. Assim é o cristão no mundo. A gente não precisa vê-lo, a gente precisa sentir os sinais da sua presença, através de vidas que vão se transformando, descobrindo de fato o seu valor e o seu sentido. Se o sal perde o sabor, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada a não ser para ser jogado fora.
Assim, o cristão que vive só de missa e acha que é o melhor cristão do mundo é um sal que perdeu o sabor. Porque nós vamos à missa não para benefício próprio, nós vamos à missa para o fortalecimento de uma missão: ser sal na massa do mundo, realçar o sabor, o sentido da vida das pessoas, fazer com que o mundo se torne um lugar mais solidário, mais justo, mais fraterno, alegre, em paz. Assim também, o cristão se torna para o mundo como uma luz. Porque a maldade do mundo, essas coisas tão ruins que a gente a todo instante está percebendo, testemunhando, assistindo, essas coisas apagam as luzes das pessoas, escurece o interior das pessoas, torna o mundo feio, escuro. E quando as pessoas estão no escuro, elas não sabem aonde está o caminho, elas se perdem, batem nas coisas, se machucam. Quando Jesus diz que o cristão, ele é luz para o mundo, Jesus está querendo dizer que o cristão é aquele que aponta o caminho. Ele não permite que as pessoas fiquem perdidas. Ele não permite que as pessoas se machuquem. Ele não caminha pelas pessoas, mas ele aponta o caminho. E o caminho apontado pelo cristão ao mundo é Jesus. Jesus é o caminho. Então, quando o cristão ele consegue levar Jesus ao coração das pessoas, ele realça o sentido da vida daquela pessoa, ao mesmo tempo que mostra o caminho certo que deve ser seguido. Como é urgente a presença dos cristãos na sociedade. Como é urgente e necessário o agir dos cristãos transformando o mundo. O cristão na sociedade ele tem que agir como um agente transformador. Iluminar o caminho, apontar o caminho, realçar o sentido da vida das pessoas. É justamente tudo aquilo que Deus espera da gente. Vocês estão entendendo o papel do cristão no mundo de hoje? Assim nós podemos dizer que a pregação sobre o sal da terra e a luz do mundo, missão de todo batizado, é a grande conclusão das bem-aventuranças que vimos no domingo passado. Mas a liturgia desse domingo aponta-nos algumas pistas que vai nos orientar para que, de fato, a nossa presença e o nosso agir junto à sociedade possa ser condizente com o Evangelho. E aí nós olhamos para o profeta Isaías, na primeira leitura, que nos pede para não desviar o olhar das pessoas que sofrem. Isaías diz que é necessário repartir do nosso alimento com aqueles que estão esfameados, que nós devemos dar abrigos aos que estão infelizes porque sem nenhum asilo. Nós devemos vestir os maltrapilhos, quando na verdade a sociedade chama essa gente de malandra e vira as costas para ela. Ser sal da terra e luz do mundo é banir toda atitude de exclusão e opressão. É incluir os que foram excluídos, tirá-los da margem, da periferia e trazê-lo para o centro, integrá-los à sociedade. O amor praticado resgata a dignidade da pessoa humana
que vemos estar em muitas situações perdidas, porque desrespeitadas. Nós estamos vendo agora a triste situação dos índios Yanomamis. O cristão precisa estar ali, cuidando, ajudando. Porque a solidariedade, ela não se concretiza simplesmente quando eu sinto pena do outro. Coitado, que realidade triste. Não. A solidariedade, ela implica uma ação concreta. Se a dor do meu irmão doeu em mim, eu não posso ficar simplesmente nessa dor. Ah, coitado. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho feito para ajudar na mudança de tantas realidades tristes que estão enfeiando a nossa sociedade? Isaías chega a dizer-nos hoje: se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão e tua noite resplandecerá como o dia pleno. A caridade é o amor mais bonito, é o amor desinteressado, é o amor pleno. E quando o cristão pratica a caridade na sua essência, ele se torna luz. Uma luz que brilha na noite escura do mundo. Uma luz que faz com que a noite pareça pleno dia. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que Jesus afirmou: eu me apresentei em vosso meio, num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. O que isso quer dizer? Jesus se apresenta a nós, passa por nossa vida na figura do pobre, do preso, do prostituído, do drogado, do marginalizado, do que está caído, do alcoólatra, enfim, naquelas figuras que a sociedade quer ter longe, é ali que Cristo passa pela nossa vida. Santo Agostinho dizia que o seu maior medo era Jesus passar por ele e ele não reconhecê-lo. E Jesus aparece na nossa vida dessa forma, diz São Paulo, porque ele não quer que a nossa fé seja pautada na lógica humana, porque senão eu vou à missa, mas não assumo a missão. Eu escuto a palavra, mas não vivo a palavra. Eu comungo, mas não me faço comunhão com a dor do meu irmão. O que adianta eu vir à missa, sair da igreja e virar o rosto à dor do irmão que está caído? A sua pregação, diz Paulo, não é para persuadir as pessoas, mas para fazer com que a fé das pessoas seja, de fato, alicerçada em Deus e não nos homens. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. É urgente e necessária a presença e a ação dos cristãos no mundo. E você, vai ficar aí parado ou vai colocar a sua fé em ação? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada semana para todos vocês, que possamos nos encontrar a cada dia desta nova semana, sempre ao redor da Palavra de Deus. Um abraço.